Certo, vamos então agora para a última propriedade da potenciação, aqui é no caso da divisão de expoentes. A gente viu já sobre quando que eu faço a soma dos expoentes. Então a gente viu que quando eu tenho um produto de potências de mesma base, eu transformo isso na produto dessas potências, eu transformo isso na soma dos expoentes dessa base. Ou seja, eu transformo isso em essa base elevado a o expoente ali, a soma desses expoentes. Aí eu faço isso aqui acontecer em poucas palavras. Faço isso acontecer. Isso é isso. Eu transformo isso desse jeito. É a mesma coisa, é igual. Depois, a gente viu que quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, ou seja, eu coloquei uma base A aqui significando uma base qualquer. Sendo que eu tenho o expoente de baixo, é o que vai negativo ali, certo? É isso que você tem que lembrar, não pode esquecer, tá bom? Esse aqui é o que vai ali no negativo, é o que vai estar subtraindo assim, é o que vai ser negativo, tá? Não esqueça isso. No vídeo anterior, a gente viu então que quando eu tenho a potência de uma potência, eu transformo isso no produto dos expoentes. Certo? Então essas foram as três propriedades que a gente viu até agora. E hoje, né, e isso rapidinho, indicando o seguinte, na verdade, isso daqui, essa daqui, ela é uma propriedade derivada dessa de cima. A propriedade principal mesmo é a de cima. Ela vem quando você aplica aquele conceito que a gente viu aqui, ó. Esse conceito aqui, quando você aplica esse conceito de expoente negativo, quando você aplica esse conceito que a gente viu, então em poucas palavras, você pega a propriedade da soma dos expoentes, você pega essa propriedade aqui, você aplica a essa propriedade o conceito de que a potência negativa significa que você está tirando o recíproco, né? O negativo no expoente significa que é para inverter. Daí você obtém, aí você aplica então essa propriedade da soma e você obtém então o conceito de que a divisão de duas potências de mesma base resulta na potência com o expoente com a diferença dos expoentes, tá? A gente vai fazer uma coisa parecida aqui agora. A gente vai pegar então esse conceito de que o expoente, de que a potência de uma potência, você multiplica os expoentes, e a gente vai aplicar a outra propriedade que a gente viu. Qual propriedade foi essa? Essa daqui. A de que 1 sobre n, a elevado a 1 sobre n, resulta na raiz índice n do A, do número A. Tá? Essa é a propriedade que a gente vai aplicar. A gente vai pegar isso aqui, então, vamos aplicar essa propriedade que eu acabei de falar. Então, a gente chega na propriedade que a raiz de uma potência de base A, uma certa potência de base A, resulta, então, na divisão dos expoentes. Tá? Onde, no caso, essa raiz ela será enésima, a gente diria que essa é a raiz enésima, né? Seria a raiz de índice n, então é a raiz enésima. E aqui, o expoente, na verdade, vai ser esse n, vai ser o índice da raiz. Você poderia compreender desse jeito também, tá? Só que fique claro, só queria deixar isso claro. E daí, para entender melhor, a gente pode também, assim como a gente fez nos exercícios, nesse caso aqui,
a gente aplicou aquele negócio da separação, de que, né, a gente aplicou essa relaçãozinha no nos números negativos que a gente encontrava. A gente aplicou. Aqui a gente vai aplicar uma coisa parecida. A gente vai aplicar também a decomposição. Ok. Beleza? E aqui temos aqui temos uma fração, uma certa fração. Então vamos começar simplesmente considerando esse caso. Vamos começar então aqui. Começar a análise. A gente viu então, por exemplo, que 3 elevado a 2, tudo isso elevado a 5, por exemplo, é igual a... Certo? Eu quero considerar um caso parecido. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, tudo elevado a 1 sobre 5. Eu quero considerar esse caso. A gente vai ver o que dá. A gente vai só aplicar a mesma propriedade que a gente viu no vídeo passado. E depois eu quero ver o caso 3 elevado a 1 sobre 2, tudo elevado a 5. E a gente vai ver daí o que vai dar nesse caso aqui. Primeiro vamos começar com aquele ali de cima então. Vamos lá. Temos aqui uma potência de potência. Temos aqui o caso de potência de potência. Então a gente vai só multiplicar esses expoentes. E aqui temos exatamente o caminho oposto ao que a gente faz da decomposição. Se a gente fala aqui, por exemplo, se a gente fala isso, logo é a mesma coisa, tá? Aí eu não preciso mais, toda vez que eu for analisar, quando eu penso que isso na verdade é uma decomposição, não preciso mais, toda vez que eu tiver um caso assim, ter que fazer multiplicação de frações, fazer aquele negócio assim, aqui em cima, não precisa mais. Você já compreende que isso é uma decomposição, isso é o resultado de uma decomposição. Esse aqui é o resultado de uma decomposição. Decomposição de quem? De 2 sobre 5. E isso vira um expoente por conta própria. O que expoente seria isso? Qual seria o valor desse expoente? Certo? Esse é o resultado. Isso é 3 elevado a 0,4. Eu quero que você pegue essas decomposições, eu quero que você tenha entendido isso. Até agora eu não fiz nada de raiz. Eu só apliquei a possibilidade de um dos números ali do expoente, na potência de potência, serem um recíproco. Em vez de 5, eu estou falando do recíproco de 5. Eu estou falando do inverso multiplicativo de 5. Agora eu vou considerar esse caso aqui. E vamos ver o que vai dar. No final das contas, quem fica em cima, quem fica embaixo. Eu quero que você preste atenção aqui também. Quem ficou em cima, quem ficou embaixo. Aqui o 5 ficou embaixo. Quem era o 5? Era o 1 sobre 5. Então aqui eu simplesmente aplico o produto de potência, o potência de potência, né? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Esse daqui era a decomposição aqui em cima. Aqui em cima, esse número é a decomposição de 2/5. 5 embaixo, 2 inteiro, né? 2 ali como um número normal. Esse aqui, mesma coisa. Aqui eu tenho a mesma coisa. Essa daqui, no caso, vai ser a decomposição. Vai ser a decomposição de 5 sobre 2. Então, se eu tenho isso aqui, eu posso dizer que isso é a mesma coisa que 5 sobre 2. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou aplicar o 5 sobre 2 ali. Se eu fizer 5 dividido por 2, eu vou obter 2,5. Esse é o resultado. Logo, esse é o expoente. Esse é o expoente, certo? E agora aqui eu vejo a mesma questão.
Que número estava embaixo? Qual era a ordem das contas que eu estava fazendo? O número que estava embaixo era o 2. O 2, ele veio dali também, ele veio dessa multiplicação. Mas ele era o recíproco, então eu tenho ele ali, ó. Então aqui já concluímos que não significa que o que vai embaixo, o que vai em cima, não tem nada a ver com o que está dentro e o que está fora. Significa o que vai embaixo, o que está em cima, você tem que analisar qual é o recíproco e qual não é. Qual é o número que é realmente um recíproco do inteiro e qual é o número inteiro em si. 5 é diferente de 1 sobre 5, mas ambos são recíprocos um do outro. Tá nisso, a análise está nisso, tá? Diga-se de passagem, como a ordem dos fatores não altera o produto, a partir daquele mesmo princípio que a gente analisou no último vídeo, a gente poderia concluir também que isso é igual. Finalmente, para entender o caso da raiz, eu tenho que entender o caso em que eu tenho, por exemplo, raiz quíntupla de 3 vezes raiz quíntupla de 3. E depois eu vou falar sobre o caso de ter raiz de 3, raiz quadrada de 3, tá? No caso agora o índice aqui é 2, só que a gente não coloca ele, por motivos óbvios. E eu tenho ele se multiplicando, então, agora, algumas vezes. Ok? Primeiro vamos focar nesse. Certo, primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser aplicar essa propriedade. A propriedade de que a gente viu, né? Que a raiz enésima de um número é igual a esse número elevado ao recíproco do índice da raiz. Né? O índice da raiz aqui é 5, então eu elevo 3 ao recíproco de 5, que é 1 sobre 5. Então, a gente vai aplicar isso daqui. E isso vai ficar... E aqui a gente tem, então, né, a propriedade para ser aplicada de produto de potências de mesma base. A gente, então, pega aqui, conserva a base. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros vídeos. A gente soma os expoentes. Certo. Então eu tenho aqui a conta para fazer. A conta é 1/5 mais 1/5. 1/5 mais 1/5 vai dar igual a... Então tenho denominadores iguais. O que eu faço? Somo os numeradores. 2 sobre 5. E conservo o denominador. Né? O denominador fica. É a regrinha para dar certo. Certo? Então isso fica igual a 2/5. 3 elevado a 2/5. Certo? E isso não está na regra que eu falei até agora. Isso não está na regra aqui que eu falei até agora. Essa regra aqui. Isso não está nessa regra. E aí? Eu não tenho 1. Como é que fica se eu tiver 2? Como que fica? Onde fica esse 2 aqui? O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer com essa fração aqui? O que eu vou fazer? Eu vou decompor ela. Eu vou decompor essa fração. Eu vou quebrar essa fração num produto. O produto, ele é o produto que a gente fez até agora. E isso aqui é igual a 2 vezes 1/5.
certo? E aí eu tenho o seguinte, vamos entender. Eu vou dar uma pintada aqui nesses números agora. Tá, então aqui, o que você precisa entender? Eu quebrei essa fração aqui em cima. Isso é igual a 2 vezes 1/5, certo? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui no expoente. Então aqui eu vou aplicar a propriedade de potência de potência. Lembrando que eu tenho duas opções. Eu posso trocar esses dois de posição. Então isso aqui é igual a 3 elevado a 1/5 vezes 2, certo? Tá bom. Né? Só troquei a posição aqui desses dois, que é exatamente o que eu fiz no último vídeo. Mostrei que isso me resulta na mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade de potência aqui. Eu vou fazer aqui embaixo. Isso fica 3, esse aqui fica 3 elevado ao... Vou pintar o numerador também. Certo. O que isso aqui fica igual? Então vamos lá. Isso aqui me dá então 3 elevado a... Aí eu aplico parênteses aqui assim, né? Aí fica 3 elevado a 2, tudo elevado a 1 sobre 5. E isso tudo é igual a... Aí, então, estou só aplicando aqui a propriedade de potência, certo? Então, mesma coisa. Tá. E agora, o que eu faço? Mais uma vez, eu aplico outra propriedade. Qual propriedade eu aplico aqui? Aqui eu apliquei, nessa parte aqui, eu apliquei a propriedade de potência. Aplicando essa propriedade, eu obtive, então, aquilo ali, né? E agora, qual propriedade eu vou aplicar? Eu vou aplicar essa aqui, ó. Eu vou aplicar essa daqui. Só que generalizada, né? Vamos generalizar ela. E aonde eu vou aplicar essa propriedade? Eu vou aplicar aonde eu vejo esse expoente aqui. Então, onde eu ver esse expoente, ó, aqui, aonde eu ver esse expoente, eu vou aplicar, eu vou transformar ele numa raiz, e o que está sendo elevado, eu vou pôr dentro dessa raiz. E o denominador ali, né, no expoente ali, vira então o índice da minha raiz, tá bom? É isso que eu vou fazer. Aqui eu vou aplicar então por fora, e aqui eu vou aplicar por dentro. Pronto, apliquei. Então, veja só. 3 elevado a 1 sobre 5 virou, né, estava ao quadrado, e isso virou raiz quinta de 3. Aqui eu tinha, então, o índice ali 1/5. Então, 3 ao quadrado aqui, tudo elevado a 1/5. Eu coloquei 3 ao quadrado dentro e elevei tudo à raiz. A raiz quinta. Certo? Então, foi isso que eu fiz. E olha que interessante. Esse sinal de igual continua aqui. E por que ele continua ali? Porque eu só apliquei propriedades que eu já mostrei, que eu já demonstrei antes. Que eu já mostrei que elas são reais. Elas acontecem. É desse jeito que faz. Se funciona para tudo que a gente viu até agora, então funciona aqui também. E esse sinal de igual ainda está aí. E é isso que você precisa entender. Assim como não importa a ordem dos fatores, que não altera o produto final, não importa a ordem, olha aqui, não importa a ordem dos fatores, que não altera no produto final, não importa a ordem aqui dos expoentes das potências de potência de potência de potência. Não importa, não importa. Desde que você saiba que 1 sobre 5 transforma-se numa raiz, na raiz quíntupla. Então agora eu vou copiar isso aqui e vou colocar ali. Porque a gente saiu de lá, né? A gente saiu de lá. Transformamos isso tudo, transformamos isso aqui nisso aqui. E agora sim, aplicando então as propriedades que eu apliquei até agora, eu consigo transformar então uma fração agora com um numerador diferente de 1 e denominador diferente de 1, transformá-la em uma potência e com raízes, né? Raízes e potências, radiciações e potenciações. Consigo transformar isso agora.
E agora eu entendo também, então, que tanto faz eu fazer 3 ao quadrado e depois eu tirar a raiz quíntupla, quanto eu fazer a raiz quíntupla de 3 e depois elevar ao quadrado. Tanto faz. Veja que é isso que quer dizer. Aqui eu estou fazendo a raiz quíntupla de 3 e elevando ao quadrado. Vamos ver na calculadora se dá certo. Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos ver quanto dá esse aqui primeiro. Esse aqui, vamos ver quanto vai dar. Então eu tenho, então, vamos lá. 3 ao quadrado, vamos ver. 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. 9 é o que ficou ali dentro. Então, 9 seria aqui. Seria 9 aqui, ó. 9 aqui. Seria 9 ali, certo? Ok, então vou fazer a raiz quíntupla de 9. Então, 9, beleza. Agora eu vou fazer a raiz quíntupla de 9. Dá esse número aqui. É um número irracional, né? É bem irracionalzão ele. Vamos colocar só 5 casas, tá? Depois da vírgula. Então eu tenho que arredondar esse 4 aqui para 5. Então fica 1,5518,5, certo? Esse aqui ficou isso aqui. A gente viu que se aproxima disso, certo? Ok. Agora vamos ver esse aqui. Então agora eu vou tirar a raiz quíntupla de 3 e vou elevar ao quadrado. E depois eu vou elevar ao quadrado. Aqui eu fiz 9 e tirei a raiz quíntupla de 9 e deu isso aí. Agora eu vou fazer a raiz quíntupla de 3 e depois eu vou levar ao quadrado. Tá? Vou fazer a ordem inversa ali das operações. Então vou fazer então 3 raiz quíntupla de 3 dá isso aqui. Agora eu vou elevar esse número ao quadrado. E vamos ver quanto vai dar. Olha só. E o resto tudo igual também. 1,5518,4, que também tem que arredondar para 5 ali. E o resto também, se for ver, vai ser a mesma coisa. Então, deu o mesmo resultado. Porque é a mesma coisa. E se eu elevar 3, agora veja só. Eu vou, em vez de 2 sobre 5, eu vou colocar... Quanto dá 2 dividido por 5? 0,4. Então esse seria o expoente. Então eu vou colocar ele ali no lugar. E agora eu vou elevar 3, eu vou fazer aquele procedimento lá e eu vou elevar 3 a 0,4. 3 elevado a 0,4. Olha só o resultado. Isso também deu o mesmo resultado. Logo, isso quer dizer que agora eu tenho 3 maneiras diferentes de escrever uma outra coisa. Ou seja, tem 4 maneiras de escrever essa mesma ideia. A ideia de uma potência de 3 que é quebrada, uma potência fracionária de 3. E agora eu sei como é que generaliza essa forma aqui, essa regra aqui. Ok? Como é que generaliza essa regra? Essa regra eu generalizo assim. Em vez disso, em vez de a elevado a 1 sobre n é igual a raiz enésima de a gente generaliza da seguinte forma. A elevado a elevado a k, por exemplo, k sobre n, isso então, como é que eu interpreto isso? Lembre-se, você quebra isso, você decompõe isso aqui em k vezes 1 sobre n. 1 sobre n vira uma raiz, por causa dessa regra aqui, dessa propriedade aqui. K continua no expoente normal, ele não fez nada, ele não vira nada, ele é um numerador, certo? K continua. Então, o que isso fica? Isso tem 2 formas de você escrever algebricamente, porque essa daqui precisou fazer a conta, né? Algebricamente tem 2 formas de escrever, que é raiz enésima de
A elevado a K que também é a mesma coisa, isso fica igual a raiz enésima de A elevada a K. Lembrando que isso e isso são a mesma coisa, lembrando que essas duas ideias aqui são iguais teórica e praticamente, lembrando isso, a gente faz uma regra só com isso aqui, que ela é a generalização dessa daqui. Então a gente volta lá, aqui, e muda essa regra aqui, em vez dessa regra aqui a gente coloca essa regra daqui. Certo? Agora eu vou ver esse caso aqui, para a gente ver que é bem diferente, tá? Aquelas duas ocasiões que eu falei. Agora a gente vai ver esse daqui, e vamos ver o que vai dar. Nesse caso aqui, a gente tem a raiz quadrada de 3 aparecendo 5 vezes. Então o que a gente pode escrever já de cara aqui? Vamos supor que a gente tivesse aqui, que isso aqui é igual a 1,73205 e tivesse aqueles números tudo depois da vírgula. O que você diria sobre esse número aqui? Você não diria que esse número ele é igual a esse número, esse próprio número, né? Esse próprio número elevado à quinta potência? Não é isso? Não é essa a própria definição? Então por que não dizer a mesma coisa do raiz de 3? Já que o raiz de 3 é a forma exata. Por que eu não posso falar que isso daqui é igual a raiz de 3 elevada à quinta potência? Aí aqui a gente lembra que raiz de 3 é 3 elevado a meio. Então isso aqui vai ser igual a 3 elevado a meio, tudo elevado a 5. E aqui eu tenho potência de potência. Isso aqui vai me dar, então, 3 elevado a 1 sobre 2 vezes 5. Isso é um produto, eu posso alterar a ordem desses fatores. Né? Então isso fica também a mesma coisa que 3 elevado a 5 vezes 1 sobre 2. E isso, se eu for aplicar a volta da propriedade de potência, eu tenho que isso é igual a 3 elevado a 5, agora aqui ó, eu coloco parênteses aqui, elevado a 5, tudo elevado a meio. Então, em vez de escrever esses passos intermediários aqui, eu vou escrever direto esse daqui que eu falei. E vou pegar esse aqui e aproximar mais ali assim, ó. Tá vendo? Então aqui eu vou aplicar a regra de que eu tenho o recíproco no expoente, um número que é recíproco de um inteiro no expoente. Isso fica igual a raiz quadrada de 3 elevado a 5. Eu não vou fazer o parênteses, porque o parênteses não vai me ajudar em nada aqui agora. Não vai separar nada. E eu vou apagar essa parte toda aqui também. E deixar escrito só esse daqui. E veja só, eu cheguei numa coisa interessante. Eu cheguei exatamente no que eu deixei escrito aqui em cima. E isso tudo é igual nada mais do que isso daqui. Então eu posso escrever que isso tudo é igual a 3 elevado a quanto? Vamos lá. O que está no expoente e o que está no índice da raiz? O expoente vai para o numerador. O índice da raiz vai para o numerador. Vai para o denominador, quer dizer. Então, o índice da raiz é 2. Então, eu tenho 2 no denominador. O expoente é 5, então eu tenho 5. E acabou. E é isso, aplicado à propriedade. Tá bom? Se eu for fazer a conta... Certo? E agora, para finalizar, vamos supor que a gente tem isso aqui. A gente tem, por exemplo, 5 elevado
Isso aqui a gente tem que saber aplicar. Só aplicar a propriedade e resolve. Tá? É só aplicar a propriedade que você resolve sua vida aqui. Então vamos lá. E o que significa isso também? Significa que raiz de raiz, por exemplo, se eu tiver, sei lá, a raiz quadrada da raiz cúbica de 9. Do que eu estou falando? Se eu tiver um caso assim, qual que é a raiz quadrada da raiz cúbica de 9? A ordem das raízes também não importa. Por quê? Porque a ordem que eu aplico a esses expoentes aqui também não importa. Então eu posso simplesmente trocá-los de posição, na forma que eu bem entender. E aí que vai o poder da álgebra. Qual é a forma que te convém escrever esses expoentes? Qual forma mais convém para você, para o seu desenvolvimento algébrico, de escrever esses expoentes? Qualquer forma que você, qualquer ordem que você escrever esses expoentes é válida. E por que eu digo isso? Porque só com isso eu consigo sumir com uma dessas raízes aqui. Veja só. Então a conclusão que eu chego é que raiz de raiz é uma raiz generalizada feita ao produto dos índices, cujo índice é o produto, né, dos índices anteriores. Certo? Então eu posso confirmar que a raiz sexta de 9 é o mesmo valor que a raiz cúbica de 3. Veja. 3 raiz cúbica. Dá isso aqui. 1, 4, 4, 2, 2, 5. Que é redondo 4 ali. Então isso aqui é aproximadamente 1,44225. Vamos ver esse aqui. Raiz sexta de 9. 9. Então, a raiz sexta. Mesmo número. Resultado ali também. Eles são iguais. Veja que desse para esse eu tenho a igualdade. Desse para esse eu não tenho. Por quê? Porque isso é uma aproximação. Isso não é exatamente igual. Aqui eu tenho uma igualdade. Porque eu estou escrevendo na forma algébrica, eu não estou aplicando números. E finalmente, uma forma mais geral, um outro aspecto mais geral ainda que eu poderia comentar é sobre quando eu tenho uma fração, né, totalmente cheia e negativa no expoente. Vamos supor que eu tenho, então, 3 elevado a menos 2 quintos. E aí, o que eu faço? Cara, todo o conceito que você faz em cima dessa fração, ele é baseado na fatoração algébrica e na potência de potência, na propriedade de multiplicação dos expoentes. Todo o desenvolvimento que você precisa para fazer tudo isso daqui é baseado simplesmente nisso. Isso aqui, então,
Então temos aqui o resultado. Tá? Isso fica isso. Isso dá isso. Tá? E agora, generalizando, você poderia dizer então que A elevado a menos, então agora, como a gente usou na generalização K sobre N, eu vou colocar menos K sobre N. Fica igual a isso aqui. Então essa seria a generalização para esse caso mais cabeludo. Ok? Essa seria a generalização. E a gente pode, então, também trocar aqui na nossa jogadinha aqui. Tá? Então, é isso aí. Agora sim eu disponibilizo ele para você poder olhar sempre que precisar aplicar. Aqui então agora já ficou mais claro, né? Quando a gente tem x dividido por y, tudo dividido por z. Beleza? Então agora você já compreende isso, você já compreende que essa é a ideia por trás e é isso que você vai fazer quando você tiver esse tipo de coisa, tá? Certo, vamos para os exercícios aqui. Alguns exercícios aqui são bem simples, você não precisaria exatamente aplicar propriedades de potência para resolver, mas a gente vai digo, simplificar, né? Simplificar, aplicar propriedades de potência, manipular algebricamente, a gente vai fazer isso. Vai exercitar as propriedades das potências e as manipulações algébricas, tá? E numéricas também. Enfim, esse exercício aqui, ele é bem simples. A gente então lembra que elevar a raiz quadrada, que tirar a raiz quadrada é igual a elevar a 1 sobre 2. Então isso fica 4a quadrado elevado a 1 sobre 2. Não necessariamente teria que teria que fazer a regra da potência. Mas, enfim, isso aqui. Então, quando a gente aplica, isso aqui, lembrando que isso aqui é o que aparece embaixo na fórmula de Bhaskara, né? Lembrando que quando a gente viu a dedução da fórmula de Bhaskara, a gente viu que isso aparece aqui embaixo. Aparecia, né? Ficava raiz quadrada de delta sobre raiz quadrada de 4a quadrado, né? E isso aqui vai ser o resultado do que fica embaixo ali. Aí a gente aplica a potência, né? A potência de um produto. Isso aqui é 2 ao quadrado, então a gente aplica ali dentro. Potência de potência. Temos que isso fica igual a 2 vezes 1 sobre 2 vezes a elevado a 2 vezes 1 sobre 2. Temos aqui então uma coisa interessante. O que temos aqui? Temos aqui 2 vezes 1 sobre 2, ou seja, um número vezes o recíproco desse número. E o que é o recíproco mesmo? Recíproco desse número. O que é o recíproco desse número? É aquela condição lá que eu falo, que é exatamente a definição de inverso multiplicativo, que faz virar o elemento neutro, né? Que eu já falei várias vezes, 2 vezes o inverso de 2 dá 1. Ou se você quiser entender como corta, fique à vontade. Desde que você não se confunda com o que vai ficar ali no final. Então aqui e aqui eu tenho essa mesma coisa acontecendo. E isso vai ficar então, vai cortar aqui, vai cortar, né? Isso vai ficar então 2 elevado a 1 vezes a elevado a 1. Isso é 1 no expoente. É só mandar embora. Ou seja, isso fica igual a 2a. Então ali você põe 2a.
Nesse exercício, eu vou aplicar antes a propriedade da raiz de um produto e depois eu aplico a transformação para a potência fracionária, para o expoente fracionado. Esse exercício aqui, a gente tem então um produto dentro da raiz e eu vou aplicar a mesma coisa, mas a gente vai ter uma fraçãozinha também para a gente aplicar. Nesse exercício aqui, a gente tem então, agora é uma situação onde eu tenho uma fração com produto de fatores em cima e o produto de fatores embaixo. O que eu faço aqui? Eu vou quebrar aqui isso aqui em uma fração, eu vou usar essa propriedade aqui mais especificamente. Vou usar esta propriedade aqui, que eu tenho uma fração assim, que está dentro de uma raiz, aí eu vou quebrar ela na raiz em cima, raiz embaixo. É isso que eu vou fazer. Certo, então vamos para mais um exercício aqui. Esse aqui a gente tem a raiz cúbica, a gente começa então os exercícios numéricos, né, com esse. Esse aqui ele está pedindo a raiz cúbica de 32. 32 é 2 elevado à quinta potência, né? Então vamos tentar transformar isso aqui em alguma outra coisa.
uma forma de chegar, tá? E é essa que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Aqui, vamos calcular o resultado aqui então. Vamos calcular esse resultado aqui. Vou calcular o resultado desse número. Vamos ver se é a mesma coisa, né? Vamos calcular aqui e vamos ver se é a mesma coisa. Então, 32 raiz cúbica. Raiz cúbica de 32. Dá isso aqui. Aproximadamente isso daqui. Tá? Ok? Então, 3,17480. Aproximadamente. O resultado aqui é aproximadamente 3,17480. Aqui vamos ver o resultado desse aqui agora. O que acontece? É 2 vezes a raiz cúbica de 4. Como é que a gente pode interpretar a raiz cúbica de 4? Raiz cúbica de 4, e isso aqui é importante pra gente, até pra gente começar a enxergar o que está acontecendo, começar a enxergar outras coisas que a gente pode fazer quando tem um resultado numérico, tá? E aí eu vou na calculadora. Então vamos ver quanto que é a raiz cúbica de 2. Vamos lá. 2, raiz cúbica. É esse o número aqui aproximadamente. 2,25992. Ok. Então, a gente vai pegar esse número, vai multiplicar ele por ele mesmo, e vamos pegar esse resultado e vamos dobrar ele, né? Então, vamos ver. Então, esse é o número aqui. Então, vou multiplicar ele de novo por ele mesmo, ou seja, vou multiplicar ele, fazer ao quadrado. Aí deu esse aqui. Deu esse aqui aproximadamente. E agora eu vou duplicar. Vezes 2. Deu 3,17480. Que é exatamente esse resultado aqui. Então o resultado disso aqui deu também exatamente o que eu estava esperando. Agora vamos para esse daqui. Esse daqui temos a raiz oitava de 512. E agora aqui temos a raiz cúbica de 432.
esse exercício aqui agora, a gente tem menos 1 terço vezes a raiz quadrada de 45. Então vamos lá. Aqui agora eu tenho um mais interessantinho aqui para nós. 2 a 65 mais 2 elevado a 67, tudo dividido por 10, tirado tudo a raiz quarta. Então vamos lá. Como é que eu resolvo isso daqui? E aqui a gente tem outro caso interessante. Esse caso aqui com algumas somas de raízes. E aqui a gente vai fazer uma coisa bem parecida com o que a gente fez ali. Aqui a gente tem várias raízes cúbicas desses números aqui. Então o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que lembrar das fatorações. Então vamos lá.